Pastor Carlos, fique aqui. E mais uma pastora, Maria Efigênia. Venha cá rapidamente. Raquel, Lucas 19, 41 a 44. Pastor Marcos Moura, Lucas 21, 56. Pastor Carlos, Mateus 24, 1 e 2. E pastora Maria Efigênia, Marcos 13, 1 e 2. Fica aqui bonitinhos, onde estão vocês, enfileirados por ordem de chamada. Vamos ser objetivos. Estamos falando para o Brasil. E como estamos transmitindo, pediria aos irmãos que fossem bem objetivos. Já fiz menção da referência e que vocês já entrassem na leitura. Pastora Raquel, Lucas 19, 41 a 44. Okay. Pastor Marcos Moura, Lucas 21, 56. Pastor Carlos, Mateus 24, 1 e 2. Pastora Maria Efigênia, Marcos 13, verso 1 e 2. Amém. Podemos? Podemos. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos? Já li, ué. Lê de novo? Sim. Vamos lá então. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas 21, 5 e 6. Lucas capítulo 21, verso 5 e verso 6. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Outra vez, pastor Marcos. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 1 e 2, pastor Carlos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se-lhe dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 1 e 2, pastora Maria Efigênia. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo-lhe Jesus, disse: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Amém. Obrigado às duas pastoras, os dois pastores, pela leitura desses textos correlatos. Lucas 19, 41, Lucas 21, 5 e 6, Mateus 24, 1 e 2, Marcos 13, 1 e 2. Irmãos, o tema da nossa primeira ministração nesta série sobre escatologia, que traduzido é estudo das últimas coisas ou doutrina das últimas coisas, o primeiro tema vai nos servir de base. Preste atenção. Você não constrói um edifício sem fundamento, sem alicerce, sem base. Hoje nós, nesta primeira mensagem, nesta introdução, nós vamos lançar as bases. Tudo que nós vamos estudar através deste livro que publicamos, Igreja Triunfante, no Princípio de Dores, todo o livro e, consequentemente, a revista, está fundamentada no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. É o capítulo profético, sermão profético, proferido pelo Senhor Jesus. Então, o nosso livro, o nosso material, as ministrações que virão nas segundas, todas estarão baseadas, repito, no sermão profético, no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Claro que traremos outros textos correlatos que vão fundamentar, alicerçar tudo aquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos. Amém? Não ficará pedra sobre pedra. Diga comigo. Não ficará pedra sobre pedra. O primeiro item. Jesus se retira do templo. Quer dizer aos irmãos que o templo, o grande templo de Salomão, nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 6 e no capítulo 7, sobre a inauguração do majestoso templo de Salomão. É importante você entender a importância do templo na antiga aliança e o que o Senhor Jesus falou, e nós repetimos aqui em 4 textos, quando alguém lhe mostrou a estrutura, a beleza arquitetônica do templo. A palavra dele foi: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então pense comigo no primeiro templo. Deus deu a planta para Davi. Davi foi proibido pelo próprio Deus de construir um majestoso templo. Mas esse privilégio foi dado ao filho de Davi, ao rei Salomão. E ele então edificou um majestoso templo de Jerusalém. E foi edificado lá na eira onde historicamente Davi fez a Deus um sacrifício, e aquela grande praga que já tinha morto 70.000 homens cessou, que é chamado hoje a esplanada do templo, ali na Jerusalém Velha. Salomão então edifica o templo, consagra o templo, a glória de Deus vem, o fogo desce, Deus responde à oração de Salomão. É muito lindo ler o capítulo 6, o capítulo 7 de 2 Crônicas, que tem a ver com a dedicação daquele templo. Esse templo durou até a invasão de Israel pelos babilônicos. Os babilônicos vieram e destruíram Jerusalém,
destruir o primeiro templo e levou cativo para a Babilônia o povo de Judá, cumprindo a profecia de Jeremias, que eles seriam levados cativos e permaneceria 70 anos no cativeiro, se não arrependessem, se não voltassem para Deus. No final dos 70 anos de cativeiro, Esdras e também outros líderes voltam do cativeiro, Zorobabel, obrigado, para construir um novo templo. E eles constroem um novo templo. Só que em comparação com o primeiro, o segundo ficou muito aquém. Nós temos algumas referências e no livro eu trago toda a história detalhada. Nós temos ali o profeta Ageu registrando a decepção. A decepção porque alguns veteranos conheceram o primeiro templo, foram para o cativeiro, 70 anos depois voltaram, velhinhos, e quando viram a construção do segundo templo, eles ficaram decepcionados. E dizia, é incomparável. O primeiro era grandioso. O primeiro era maravilhoso. O primeiro era estupendo. E esse segundo é tão fraco, perto do primeiro. Mas aí veio a profecia que dizia, a glória da segunda casa, a glória do segundo templo, será maior do que a da primeira. Mas aparentemente não era. Mas essa profecia se cumpriria. Aleluia, irmãos. Por que que a glória da segunda casa seria maior que da primeira? Nós vamos entender na medida que nós fomos estudando. Eu não vou antecipar, mas nós vamos chegar lá. Esse segundo templo, pequeno, diante do primeiro, ele passou por uma reforma. E quem reformou foi Herodes, que assumiu todo o governo da Judéia. Aí teve uma pitada política. Herodes era odiado pelo povo judeu. O povo judeu estava debaixo do governo de Roma, do Império Romano. E Herodes era o governador nomeado pelo Império Romano. E querendo agradar os judeus, porque o templo sempre foi o centro da vida de Israel, o que Herodes fez? Reformou e ampliou o segundo templo, que era inferior ao primeiro, deixando-o maior que o primeiro, em sua majestosa estrutura, em sua beleza de construção arquitetônica. Por que eu estou dando esses dados? Talvez você diz, mas o que eu tenho a ver com isso? É para você acompanhar o raciocínio. É para você pegar a base, pegar o fundamento do porquê que Jesus deixa o templo e porquê que Jesus profetiza sobre a destruição de Jerusalém e, consequentemente, a destruição do templo. Dizendo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Dado essas informações sobre o primeiro templo, sobre o segundo templo, sobre a reforma que Herodes faz, o Senhor Jesus começa o seu ministério. E o templo que estava erguido era o segundo, reformado por Herodes. E ali se torna palco de grandes mensagens, de acontecimentos extraordinários registrados na Bíblia. Por exemplo, por que a glória da segunda casa seria maior que da primeira? Porque o próprio Senhor Jesus, quando nasceu, com 8 dias de idade,
ele foi levado, sabe aonde? O Deus encarnado, o Emanuel, ele foi apresentado, conforme a lei mosaica, lá no grande templo. Aleluia! Glória a Deus! Quando Simeão toma nos braços o menino, ele ergue a voz e agradece ao Pai, porque os seus olhos viram a salvação prometida para o povo de Deus. Ali naquele templo, Jesus pregou mensagens poderosas no pátio, no átrio do templo. A mensagem mais dura que Jesus pregou foi o capítulo 23 de Mateus, e foi ali no templo. É chamado o Sermão dos Ais. Você já leu o capítulo 23 de Mateus? Sim ou não? O Sermão dos Ais. E Jesus cita ali mais que 10 vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, sepulcros caiados, ai de vós e ai de vós. Quando Jesus termina o sermão que está em Mateus 23, a minha Bíblia diz que ele sai do templo. Foi a última vez. Foi a última vez que Jesus esteve lá. Ele sai do templo e vai para o Jardim das Oliveiras. Foi um ato profético. Jesus fez ali um ato profético, porque a glória estava deixando o templo. A presença manifesta de Deus estava deixando aquele lugar, que era apenas um prédio suntuoso, lindo, bonito, extraordinário. Mas Jesus estava deixando o templo. Eu faço menção de uma passagem em Ezequiel. Eu acabei adiantando, capítulo 11, versos 22 e 23 de Ezequiel. Nós temos ali um acontecimento simbólico, quando a glória de Deus deixou o templo e foi para o Jardim das Oliveiras. Agora Jesus deixa o templo e vai para o Jardim das Oliveiras. Meus irmãos, olha para cá. Tem muitos templos, muitas igrejas, muitos prédios que já não tem mais a glória de Deus, que já não tem mais a presença de Deus, como aconteceu nos dias de Ezequiel de forma simbólica, e como aconteceu agora no final da mensagem de Mateus 23, Jesus deixa o templo, como aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 4, quando a glória de Deus foi-se, e Cabode, foi-se a glória de Deus. Quando a glória de Deus vai-se, resta apenas estrutura, resta apenas a beleza de muitos prédios suntuosos, folheados até a ouro, que chama atenção pela beleza arquitetônica, mas que não tem mais glória, que não tem mais presença, que não tem mais vida. E quando a glória vai, resta apenas religião morta, seca, sem vida, sem essência. A primeira lição que a gente aprende aqui é que, meu irmão, estrutura sem glória não vale nada. Prédio sem glória não vale nada. Estrutura, por mais suntuosas que seja,
não tem valor nenhum e não mudará a vida de ninguém e não impactará a sociedade de nenhuma maneira, porque sem a presença e sem a glória, nada, absolutamente nada acontecerá. É importante valorizar o prédio. Sim, Jesus valorizava. E ele chamou o templo de casa do meu Pai. Quando ele purifica o templo 2 vezes, ele diz: não façais da casa de meu Pai covil de salteadores. Tem a sua importância o lugar onde se reúne para adorar, mas é apenas um prédio. Quando a glória vai, restou apenas tijolos, areia, cimento, ferro, que ficará aí para ser usado pelo anticristo. Não deixe nunca a glória ir. O templo hoje não é mais o templo de Salomão. Não é mais o templo reformado por Herodes. O templo hoje sou eu. Eu sinto ele em mim. O templo hoje é você. A morada de Deus hoje é você. Deus mudou de endereço faz tempo. Aleluia, nos dias de Moisés era no tabernáculo de Moisés. Depois na antiga aliança toda era o templo. Quem queria encontrar com Deus tinha que ir lá. Hoje Deus mora em mim e mora em você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus vivo e que Deus habita em vós? Aleluia! Jesus deixou o templo. Mas antes dele deixar, olha para mim. Os apóstolos estavam admirados. Coloca outra vez Marcos 13, 1 e 2. Eles estavam admirados com a estrutura. E eles vão dizer assim: ao sair Jesus do templo, está vendo? Nunca mais ele voltou lá, foi a última vez. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras. Olha o que estava impressionando eles. Mestre, que pedras. Mestre, que construções. Verso 2. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Não seja o quê? Derribada. Interessante que os apóstolos tinham vindo do judaísmo, pastor Marcos. Eles ainda tinham o coração muito apegado a todo ritualismo, né? A todas as cerimônias, a todas as leis. E o cristianismo é muito simples. O cristianismo não tinha aquela pompa. Não tinha e não tem. O cristianismo é como o seu cabeça. Simples, humilde, prático, direto. Aleluia! Nos seus ensinos e na sua manifestação. Você vê que Gálatas, por exemplo, era uma luta. Eles queriam que o judaísmo continuasse sendo observado e praticado em muitas leis, mesmo no meio dos cristãos. E Paulo precisou trabalhar duro para mostrar que ninguém podia pregar outro evangelho ou colocar sobre o evangelho costumes do judaísmo. Por isso Jesus havia dito: vinho novo chegou, vinho novo chegou. E o vinho novo era exatamente o evangelho da graça. E esse vinho novo precisava ser colocado em odres novos. Jesus estava dizendo: acabe com a estrutura do judaísmo. Seja aberto para o novo. Eu trago o vinho novo. Outra vez ele diz: não se coloca remendo de tecido novo em tecido velho. A rotura será maior. Ele estava dizendo: eu trago para vocês algo novo. Evangelho é boas novas, boas novas, boas novas.
nós todos, de alguma maneira, praticávamos rituais. De alguma maneira, praticávamos religião vazia, seca, tradicional, que recebemos de nossos ancestrais. Mas um dia, o Evangelho da Graça, as boas novas, as boas notícias de salvação, caíram em nossos corações e encontraram terra boa, aleluia, e nunca mais as nossas vidas foram as mesmas. Glórias ao Senhor para sempre. Por isso eles estavam admirados ainda. Senhor, olha que pedras. No meu livro você vai ver sobre essas pedras, tinham até 12 metros de comprimento. Eram pedras brancas, esverdeadas, sabe? O templo era construído com aquelas enormes pedras, era muito majestoso, era a construção que deixava todos de boca aberta, ainda mais com a reforma que Herodes fez, a coisa foi ampliada, e eles estavam apegados àquilo. Por isso ele diz: mestre, que pedras, mestre, que construção. E Jesus estava olhando outra coisa. Eles olhavam para a estrutura, para o tamanho das pedras. Mas Jesus, naquele momento, tinha uma visão profética do que estava para acontecer, do que iria acontecer pouco tempo depois da sua ressurreição, pouco tempo depois da sua volta para os céus. Foi nesse contexto que ele respondeu: vede tudo isto? Estais admirados pela grandiosidade da construção, pelo tamanho das pedras? Vos digo que não ficará pedra sobre pedra nesse grande templo e em toda Jerusalém que não seja derribada. Por que Jerusalém seria invadida? Pega aquele texto outra vez. Por que Jerusalém seria destruída? Por que o grande templo seria destruído? Por que não ficaria pedra sobre pedra? Segundo a profecia dita pelo Senhor Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Quando Pilatos, diante da multidão, no julgamento de Cristo, ele disse: hei de crucificar o vosso rei? E a multidão diz: nosso rei não. Temos um rei, que é César. Mas ele é inocente, insistia Pilatos. E a multidão responde: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Eles rogaram para si maldição. Os contemporâneos de Jesus, os judeus, que conheciam muito a Bíblia, eles estudavam e até decoravam o Pentateuco. Eles tinham esperança na vinda do Messias, mas quando ele veio, eles não o reconheceram. Eles o rejeitaram. Eles o prenderam, açoitaram, julgaram, condenaram, crucificaram e clamaram que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha esse texto que a pastora Raquel leu, quando Jesus entra em Jerusalém, antes do dia e da entrada triunfal. Jesus contempla a cidade e ele diz isto: e quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. Chorou, para um pouquinho. O original diz que esse choro que está registrado aí pelo Senhor Jesus, não foi um choro assim, de uma lágrimazinha perdida, mas foi um choro convulsivo.
aquele choro que os seus ombros sacudiam, aquele choro misturado com gemidos, onde a sua roupa era banhada com lágrimas. Quando ele viu a cidade, ele chorou sobre ela. E o que ele disse para a cidade de Jerusalém nesse texto, Raquel? Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Se tu reconhecesse, Jerusalém, que o teu rei está chegando. Jerusalém, se tu percebesse quem sou eu. Jerusalém, se tu recebesse o Messias. Mas olha o que Jesus continua dizendo. Porque dias virão sobre ti. Dias virão sobre ti. Ele está profetizando contra Jerusalém. Dias virão sobre ti. É o mesmo que ele disse posteriormente. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Prossegue. Em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Virão dias que os teus inimigos te cercarão, sitiarão de trincheira militar. Meu Deus. E te sitiarão. E te sitiarão. E te estreitarão de todas as bandas. E te estreitarão, te apertarão, te oprimirão de todas as bandas. 44. E te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão. E derribarão a ti e e a te teus derribarão filhos. a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Está falando para a cidade. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Pois que, olha o porquê. Pois que, Jerusalém, não conheceste o tempo da tua visitação, oportunidade, ou o tempo da tua visitação. Misericórdia. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Irmãos, e esta profecia se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra. Não restou nada de Jerusalém. Agora eu vou te dar um dado que está aí na revista. Olha para cá. Antes do general Tito, que liderou o grande exército romano, que sitiou e destruiu Jerusalém, e destruiu o templo para cumprir a profecia do Senhor Jesus, antes dele ser bem sucedido nesta empreitada, nesta invasão, houve um outro comandante antes dele, e eu coloco na revista o seu nome, Césio. Ele fez uma tentativa, mas ele foi derrotado. Sabe? O povo judeu botou o primeiro exército romano para correr. Mas olha a estratégia de Deus, olha o Deus a quem você serve. Por que isso aconteceu? Eu estou antecipando tudo, eu acabei pregando em vez de ensinar. Mas olha para cá, escute com atenção. Por que isso aconteceu? Deus é estratégico. Porque Jesus havia dito assim para os seus: quando virdes Jerusalém cercada, fuja para os montes. Ele estava falando com os cristãos. Não misture aí cristãos com judeus. Os judeus rejeitaram Cristo. Os judeus que converteram se tornaram cristãos. E Jesus tinha dado instrução: quando vir de Jerusalém cercada, fuja para os montes. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Isso aí não tem nada a ver com grande tribulação. Aqui Jesus está tratando com Israel. Aqui Jesus está tratando com Jerusalém. E quando o primeiro comandante vem,
ele é derrotado. Os cristãos ficaram atenados e disseram: é sobre isso que Jesus falou. Saiamos de Jerusalém, fujamos, e foram para Pérea e para uma outra região da Judéia e saíram de Jerusalém. Dias depois veio o general Tito, e aí com um exército mais numeroso. Ele era filho do imperador Vespasiano e veio com tudo. Só que os cristãos já estavam nos montes, já estavam na região da Pérea. Deus protege e protegeu o seu povo. Vereis a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Quem está feliz porque Jesus cumpre a sua palavra? Quem está feliz porque a sua palavra é fiel e verdadeira, levante as duas mãos e diga glória a Deus. Diga aleluia. E no ano 70, depois de Cristo, ano 70 depois de Cristo, se cumpriu: não ficará pedra sobre pedra. A cidade foi sitiada. Os irmãos sabem que as cidades antigas eram muradas, enormes muralhas, e tinha as portas. Jerusalém tinha 12 portas. Toda a Jerusalém antiga murada foi sitiada. Isso é, o exército inimigo acampou. E esse cerco, segundo as histórias, eu coloco aí, duraram 5 meses. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. E o início do sítio foi na época da festa de Páscoa. Havia milhões de judeus dentro de Jerusalém. Não saía e não entrava. A fome foi intensa. O alimento acabou. A mortandade começou. E eles depois invadem. E aí, de forma brutal, violenta, os soldados romanos destroem, mata, segundo as histórias, 1.100.000 judeus. Diz que o sangue que banhava o chão, a terra de Jerusalém, era tanto que os cavalos não mantinham de pé. Era correntezas de sangue. Tito havia dado uma ordem: não destrua o templo. Está aí também. Mas os soldados, cheios de ódio e também de avareza, porque entendia que tinha muito ouro no templo, incendiaram e destruíram tudo. Tudo veio abaixo. E o povo judeu, naquela ocasião, foi disperso. Sabe quanto tempo durou essa dispersão do povo judeu? Do ano 70 até o ano 1948. Sobre eles vieram a maldição que eles rogaram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Isso trouxe sobre os judeus uma síndrome, de perseguição às nações. E aí tem toda uma história. Não aceitava e revoltava contra a presença dos judeus. Nós devemos amá-los, porque tem promessa para quem abençoa Israel e para quem abençoa os filhos de Abraão. Eles não entenderam e não discerniram quem era o Messias. Vá comigo na revista, pelo menos para leitura, porque eu já antecipei 80% do que está escrito. Bota os olhos. A importância do templo. Jesus chamou o templo de casa de meu pai.
e não negou a sua importância naquela dispensação. Ele olhava para o templo e lembrava-se que naquele local, Davi, seu antepassado, segundo a carne, havia construído um altar e oferecido um sacrifício que impediu o anjo destruidor e ele recolheu a espada. Esse sacrifício apontava para que ele mesmo iria fazer no Calvário. Após sua entrada em Jerusalém, seus discursos, a partir de Mateus 21 e 23, foram proferidos em seus átrios. Letra B. O Senhor deixa o templo. Porém, no capítulo 23 de Mateus, tema contundente, reprimenda que o Senhor proferiu contra os líderes religiosos que ali abrigavam, e de certa forma contra a nação de Israel, que dele se orgulhava. Foi após esse discurso dos ais que o Senhor deixou o templo, tanto literalmente como profeticamente. Deixou o templo definitivamente, pois nunca mais voltou lá. Letra C, acompanhe comigo. A glória do Senhor se afasta. Este ato profético do Senhor nos traz à memória a visão de Ezequiel, onde a glória de Deus deixava o templo e se dirigia ao Monte das Oliveiras. Ezequiel 11, 22 e 23. Era para lá que o Senhor Jesus também estava indo. Mais uma vez a glória do Senhor estava deixando o templo. Lembremos-nos de que naquele santo lugar, por detrás daquelas belas paredes, estavam os homens que arquitetavam a morte do Senhor. Item 2, a queda de Jerusalém e a dispersão de Israel. O Senhor olhou para o templo e disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor olhava para o belo edifício, mas contemplava o futuro, as coisas terríveis que viria pela frente, e o tanto de dor e sofrimento que cairia sobre Jerusalém. Letra A. Começa o conflito armado. Após a morte e ressurreição do Senhor, o povo de Israel se afundava mais em seu nacionalismo e luta contra o domínio romano, não entendendo que Deus não lutava com eles. Em maio de 66 depois de Cristo, tinha início o conflito armado. Em um primeiro ato, Jerusalém foi cercada pelo general Sestio, que sofreu derrota dos judeus. Por ordem do imperador Vespasiano, o general Tito, seu filho, que mais tarde se tornaria imperador, regeu o último ato da guerra contra os judeus, sitiando Jerusalém novamente no período da Páscoa do ano 70 depois de Cristo, quando multidões de judeus se apinhavam dentro dos muros da cidade. Letra B. Cerco de Jerusalém. Desta vez não houve vitória sobre os exércitos romanos que impediam a entrada e saída de qualquer um da cidade. Tito causou tanta matança que se tornou difícil os cavalos se firmarem de pé por causa do sangue que corria pelas ruas. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos, e apenas por suas portas foram retiradas 115.000 cadáveres. Letra C. Fuja para os montes. Preste atenção nisso. Digno de nota e emblemático é o fato de que nenhum cristão foi morto no cerco de Jerusalém. Estes tinham em mente as palavras de Jesus. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, fuja para os montes. Lucas 21, 20 e 21. Quando Sestio cercou a cidade, tinha tudo para conquistá-la. Porém, sem motivo explicável, retirou suas tropas, tendo os zelotes e soldados judeus em seu encalço. Enquanto a nação comemorava a festa dos tabernáculos e os soldados se empenhavam na luta, os cristãos se retiraram para a cidade da Pérea, além do Jordão, onde encontraram refúgio. Os judeus viram naquela momentânea vitória um sinal do favor de Deus. Os cristãos viram naquilo o sinal do fim da cidade e da chance de eles fugirem para os montes, a fim de escaparem do que sobreviria a ela. Eles obedeceram a palavra do Senhor e foram poupados. Advertência ao mundo impenitente.
uma miniatura dos últimos dias. Aqui agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque tem algo aplicável para mim e para você. Ó, aleluia. Uma miniatura dos últimos dias. O juízo que veio sobre o templo, o juízo, preste atenção, quer dizer, o julgamento, a ira de Deus que se manifestou sobre o templo e sobre o povo de Israel, é uma miniatura daquilo que aguarda o mundo. Ao descrever o breve período da grande tribulação, no encerramento da história, terminando com o juízo final, Jesus está pintando tudo isso com as cores tomadas por empréstimo da destruição de Jerusalém pelos romanos. Ou seja, tudo aquilo que o mestre proferiu no sermão profético vai além do povo de Israel, pois a dureza de coração e impenitência não são exclusividade desse povo. A gente que fala judeu, foram muito cruéis, muito duros, muito incrédulos. Irmãos, a geração de hoje é a mesma coisa. A sociedade de hoje é a mesma coisa. Repudia Jesus, persegue os cristãos, zombam, escarnecem da nossa fé, das nossas crenças, de que Ele virá, de que Ele voltará. É o mesmo povo que não vê em Jesus o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. É a mesma coisa. Então o julgamento que veio sobre o templo, veio sobre Jerusalém, era apenas um sinalzinho minúsculo do que virá sobre a terra após a retirada da igreja da face da terra. O juízo de Deus é certeiro. É a sua palavra. É a sua advertência em amor. Por isso o tempo da graça ainda está válido. A porta da graça está aberta. Para que as pessoas creiam, arrependam, voltem-se para Jesus, para que sejam poupados do dia da ira do Senhor. E quem é crente, batizado, que anda com o Senhor, não tutibie, não vacile. Não brinque com as coisas sagradas. Nós estamos lidando com o Senhor, com Deus onipotente, onisciente, onipresente, que vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Não é medo de Deus, é temor de Deus. Ele é um Pai amoroso, aleluia. Ele nos corrige porque Ele nos ama, Ele nos adverte porque Ele nos ama. Mas o que aconteceu com o templo, o que aconteceu com Jerusalém, foi debaixo de lágrimas de Jesus. Ele não queria aquilo. Ele chorou por Jerusalém. Ele exclamou: ah, se tu conhecesse a tua oportunidade, o tempo da tua visitação. Ele advertiu o tempo todo do ministério público de 3 anos e meio, que aqueles líderes arrependessem e convertessem, deixassem as tradições, mas eles não tiveram a percepção de quem era o Messias. Eles queriam um Messias guerreiro, eles queriam um Messias do tipo do seu ancestral, rei Davi, com espada, com conquista. Jesus veio manso, Jesus veio humilde, Jesus veio ensinando: se bater no teu rosto, ofereça a outra face. Ele dizia: esse não é o Messias. Ele vem ensinando sobre o amor, sobre o perdão, sobre a humildade, a simplicidade, a solidariedade. E eles diziam: esse não é o Messias. Nós queremos nos livrar do jugo de Roma. Esse não é. Mas ele era e é o Emanuel. Digam aleluia, irmãos.
Hoje a sociedade é dura tanto quanto nos dias de Jesus na terra. E eu termino aqui com você, olha só. O dia do acerto de conta está chegando, letra B. Vai comigo. Vivemos num mundo impenitente. Um mundo que todos os dias crucifica o Senhor Jesus, Filho de Deus, e o expõe ao vitupério. Vou repetir. Vivemos num mundo impenitente. Um mundo que todos os dias crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Um mundo que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. A religiosidade vazia e o culto ao ego continua por trás das paredes dos templos suntuosos. Templos estes que faz muitos se extasiarem e acreditarem no favor de Deus. Mas, no entretanto, não tem absolutamente nada. Letra C. As palavras fiéis e verdadeiras. Quando Jesus proferiu essas palavras para os discípulos sobre o templo, elas ainda diziam respeito ao futuro. Atenção aqui agora. É o ponto mais importante. Quando Jesus, fala comigo, quando Jesus proferiu estas palavras para os discípulos sobre o templo, quer dizer, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, etc. e tal. Elas, suas palavras, diziam respeito ao futuro. Correto? Dizia respeito ao futuro. E aconteceu, como Jesus profetizou. Agora, hoje, dia 4 de janeiro do ano 2021, essas palavras pertencem à história, pertencem ao passado. Cumpriu-se o que Jesus disse. Mateus 24, 1 e 2, cumpriu-se. Não ficou pedra sobre pedra. Não ficou uma casa em pé. Não ficou um prédio em pé. Não ficou nem um pedacinho do templo. Só ficou o muro das lamentações. Ficou uma parede lá. O muro das lamentações é o que restou. Não é verdade? Cumpriu-se integralmente. E hoje nós estamos falando de algo que aconteceu no ano 70 da nossa era. Né? Pouco menos de 2000 anos. Estamos falando de algo que aconteceu. Agora, o restante do sermão profético, é aqui que é o ponto. O restante do sermão profético do capítulo 24 de Mateus pertencem ao futuro. No mesmo capítulo, verso 1 e 2, já se cumpriu. Ficou no passado. Parte da história. A partir do verso 3, é aí que nós vamos entrar segunda-feira que vem. Hoje foi mais seco para você, foi mais árido, foi mais histórico. Segunda-feira, nós vamos entrar a partir do verso 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembra que eu disse que todo livro, todo ensino que nós vamos dar está baseado no capítulo 24 de Mateus com outros textos correlatos. A partir do verso 3, pertence ao futuro. Verso 1 e 2, já se cumpriu. Todos os outros versos, pastor Ivair, se cumprirão. Tudo que está aí no capítulo 24 tem a sua sequência. Terá a sua sequência. Coisas que já cumpriram, coisas que estão em cumprimento, coisas que se cumprirão. Porque quem disse, quem profetizou, quem falou, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Encerremos agora, olha, palavras fiéis e verdadeiras, letra C. Quando Jesus proferiu essas palavras para os discípulos sobre o templo, elas ainda diziam respeito ao futuro.
hoje elas já são história, pois já se cumpriram. Elas são uma introdução ao sermão profético para nos mostrar que, da mesma forma que as palavras acerca do templo de Jerusalém se cumpriram cabalmente, o restante das profecias a respeito dos últimos dias também cumprir-se-ão. O Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Fique de pé na presença do Senhor.